tem uma diferença, né? Que pregador é ele, pastor Paulo. Eu não sou pregador, sou parafusador. Mas você sabe que o Espírito Santo me repreendeu? Ele falou, ó, não importa o cargo, pregador, parafusador, presbítero, diácono, qualquer coisa. Se não estiver aqui, debaixo aquela perninha tremendo, em temor e tremor, em obediência ao Espírito Santo, as palavras vão ficar aqui só, não vão descer para o coração. Amém? Então eu vou tentar ser o mais obediente possível. Deus abençoe a todos vocês que se esforçaram para estar aqui. O Espírito Santo é que os trouxe, mas vocês obedeceram e vieram. Então, vocês querem mais de Deus, né? Poderia estar lotado, mas quem quer mais, aqui está. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer para a igreja. A minha mensagem, a palavra desta noite, eu dei um nome de contabilidade de Deus. Isso nós vamos encontrar em uma doutrina bíblica chamada imputação. Amém? Vamos orar para iniciar. Louvamos o teu nome, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Grande privilégio poder estar aqui com a tua palavra em meus lábios, este pecador que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Muito obrigado por tão grande graça, tão grande favor. Muito obrigado mesmo, Senhor, por todos estes que aqui também estão para ouvir. Vieram ouvir o que o Senhor tem para dizer para eles, não eu. Então o Espírito Santo tem toda a liberdade para falar aquilo que convém, aquilo que é edificante. Abençoa, Senhor, a todos que vão ouvir com ouvidos desagravados, que possam entender em suas cabeças, né, e descer para o coração para poderem ser praticantes, não só ouvintes. Em nome de Jesus de Nazaré. Vocês sabem a importância de conhecer as doutrinas bíblicas? Sabem o que é doutrina? E se sabem, né? Será que praticam? Será que nós conhecemos todas as doutrinas, ou pelo menos algumas delas, e as praticamos? Uma perguntinha, tá? Eu vou ler alguns versículos. O primeiro está lá em João 8:32. Precisa alguém procurar? Até o Bolsonaro sabe, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tito 2, capítulo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O Espírito Santo está nos mandando, né, falar coisas que convêm à sã doutrina, os ensinamentos bíblicos, né? Hebreus 10, capítulo 15, 16 e 17. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, e porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescentou ainda, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Nos dias em que nós vivemos, quando se fala em doutrina, muita gente se arrepia, né? Falando, classe de doutrina, não sei o quê. Mas doutrina não é mais nada do que ensinamento. Se a doutrina for de Deus, for bíblica, ela é importante, ela é necessária. Se for doutrina dos homens, eu acredito que não tem muita importância, tá? Eu vou ler um texto aqui que eu achei muito legal. O conhecimento da doutrina supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. E há uma tendência de não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários, como também de dispensá-los, como se sendo desnecessários e inúteis. Porém,
Quando os homens pensam sobre o problema da sua existência, sentirão a necessidade de uma opinião final. E a doutrina sempre será necessária, porque os homens sempre se perguntam: de onde vim, quem sou, para onde vou? O conhecimento doutrinário, para nós cristãos, né, ele é essencial para o desenvolvimento do caráter cristão. As crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. E, naturalmente, a crença doutrinária não é a sua religião. Assim como a nossa espinha, né, nossa espinha dorsal, no nosso organismo, não é a nossa personalidade. Mas uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo. Assim, um sistema definido de crença é uma parte essencial da nossa religião. Se nós temos uma doutrina bíblica correta, isso é essencial para o nosso crescimento cristão. Amém? Agora, quais são as principais doutrinas bíblicas? Alguém sabe? Eu acabei vendo que existe uma fundamental, que é a divindade de Jesus, o Filho de Deus. Ele se fez carne e veio habitar entre nós. E sobre este princípio bíblico, né, todas as outras doutrinas vão aparecer, né? E todas são importantes. É claro que tem algumas mais relevantes, né? E se você quiser se aperfeiçoar, né, ou se aprofundar, o nosso tempo é curto, é claro. E a igreja está, nas quintas-feiras, trazendo as nossas pregações, as nossas mensagens, em cima de ensinamentos bíblicos, doutrinas bíblicas. Tá? Mas se você quiser se aprofundar, conselho do Paulo aqui, não daquele lá, tá? Mas foi ele que me deu também esse conselho, então. Conhecendo as doutrinas bíblicas da Bíblia, né? Meyer Perman, um trem assim, um nome esquisito desse. Tá? Muito bom. Quem quiser. Não sou vendedor não, viu? De qualquer forma, poderíamos citar temas como reino de Deus, evangelização, apostolado, oração, amor ao próximo, justificação, a vinda de Jesus. A lista é muito grande. Nas próximas quintas-feiras sempre vai ter alguma mensagem de alguma doutrina bíblica, tá? E hoje nós vamos falar da doutrina da imputação. Eu acho o nome feio. Feio mesmo. O Nê também diz que é feio, mas é um nome colocar, debitar, atribuir responsabilidade, lançar na conta de alguém. Pode ser um débito, um crédito. Por ser um débito ou um crédito, eu chamei a mensagem, então, de contabilidade de Deus. Manuel, se me permite abusar um pouco? Você sabia que Deus é um exímio contador? Então eu vou abusar um pouco, tá? Não sei quantos conhecem aqui ou sabem o que é um livro razão, um livro caixa. Tá? Eu sei que o Manuel sabe, o outro Manuel sabe, o pastor Nê sabe, acho que aqui também sabe, muitos devem saber. Mas pensa num livro ou numa ficha que tem débitos, crédito e saldo. Tá? Ok? Eu vou voltar ali. Primeiro eu vou contar uma história, depois eu volto lá. O apóstolo Paulo tinha um amigo chamado Filemon. E esse amigo era muito rico e tinha um escravo chamado Odísimo. Ah, é? Na minha Bíblia está Odísimo. Porque é 10%. Que negócio de Onésimo? Só se for de... Onésimo, 10 ou é 9%? Onésimo, para mim, me parecia 9%. Falei, alguma coisa está errada. Bom, mas, esquecendo o Odísimo ou Onésimo, vocês estão espertos, né? Se ninguém falar nada, ia ficar ruim, né? Mas esse tal de Onésimo fugiu do Filemon. Eu não sei se ele lá roubou uma galinha, roubou um cavalo e sumiu. A verdade é que ele foi preso e lá na cadeia, Paulo encontrou com ele, pregou o evangelho, ele foi salvo e acabou sendo um grande auxílio para Paulo. Mas Paulo entendia que ele precisava voltar para Filemon e acertar as contas, né?
Então, Paulo, preocupado com Onésimo, que agora já era um amigo, um ajudante dele, né, um irmão em Cristo, manda uma carta para Filemão. E na carta ele pede para Filemão receber o Onésimo como agora um irmão em Cristo, e que se ele devia alguma coisa, ou se ele tinha dado algum prejuízo, era para pegar esse prejuízo, isto que Onésimo devia, colocar na conta dele, Paulo. Mas Paulo, como um bom judeu, mas Brima, lembra, né, que você deve para mim a sua vida, né? Paulo não deixou barato, né? Mas explicou bem, né, para Filemão que Onésimo voltaria agora como um irmão em Cristo, porque antes, como um escravo, ele era um inútil para ele, mas agora não. Ele poderia ser uma bênção lá, né? E que Filemão o recebesse, então, como se o próprio Paulo estivesse lá. Amém? Será que entenderam a história? Eu vou explicar por quê. Mas vou contar uma outra história agora de um irmão aqui da igreja, para poder fechar o negócio. Esse irmão foi uma loja de material de construção, e o dono, um pouco sarcástico, né? Ei, irmão, né, e tal. É aquele irmão teu lá. Eu falei, que irmão teu lá, né? Eu tô, os tesoureiros ficam sabendo dessas histórias, né? Então chegou em mim. Eu estou contando o que eu ouvi. É aquele irmão teu lá, então. Que irmão, né? Ah, que aqui comprou um monte, não paga a conta, que não sei o quê, e rindo e tal. E esse irmão se compadeceu da história e falou, quanto que ele lhe deve? O cara deu um assustado, né? Ah, deve, sei lá quanto, né? Põe na minha conta que eu vou pagar. Aí o cara assustou um pouco ainda, né? Ele não tem como pagar, esse irmão falou. Ele está numa situação muito difícil, então põe na minha conta que eu faço questão de pagar. O que esse homem, esse irmão nosso, aqui da nossa igreja fez? Talvez sem saber, sem pensar, mas fez a mesma coisa que Paulo. E o que Jesus fez? O que Jesus fez, vocês sabem? Você podia pagar? Então o princípio é esse. Jesus pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Assim como Paulo assumiu a dívida de Onésimo, solicitando que Filemão, que eu tinha tido prejudicado, então lançou o débito na conta de Paulo. Mas Jesus também tomou a dívida que nós tínhamos em relação a Deus, né? Nós ofendemos a Deus. E ele cobrou de si mesmo o nosso débito, colocando a sua justiça em nossa conta. Deixa eu voltar um pouco. É bom isso aqui, viu? A gente não se perde muito, né? Eu nem sei onde eu estava. Perde um pouco também, viu? Mais um. Bom, com estas palavras, o apóstolo Paulo nos deu um exemplo da grande doutrina cristã da imputação. A palavra significa debitar, atribuir responsabilidade ou lançar na conta de alguém. E Paulo está mostrando como com esse exemplo, o que Deus fez por nós, né? Nós vamos dar uma olhada agora no nosso livro Caixa, tá? Eu vou tentar florear um pouco. Nasceu uma criança. Então o anjo Gabriel vem correndo. Senhor, nasceu uma criança. Tá? Aí Deus falou, pega lá uma ficha nova lá. Aí o anjo vem com a ficha nova e Deus falou para ele, vamos pôr um nome então. Aí colocou o nome lá. Pecador Manuel de Melo. Oh, nasceu outro. Aí, pecadora Maria Aparecida Figueiredo Alfaro. Nasceu outro. Pecador José Onestaldo Alfaro. Interessante, né? Deus abriu essa ficha e colocou um nome. Se vocês se lembrarem, ou se lembram, Abrão tinha um nome, Saulo tinha um nome, Simão tinha um nome, e Deus gosta de mudar o nome, né? Vamos analisar então os lançamentos dessa ficha. O primeiro lançamento que foi feito na coluna de débito, Deus anotou lá, pecador, Manuel de Melo,
imputou na sua conta lá nos débitos, pecado original, o pecado de Adão. Na conta de Maria Aparecida, de José Onestaldo e de todos nós. Imputou lá aquele negócio horroroso, né? Como é que podemos entender um pouco isso? Quando Adão pecou, nós estávamos aonde? Em Adão. E por isso, essa imputação do pecado original na nossa conta é um pecado nosso também. Não tem como. Diante de Deus, nós somos culpados também, co-participantes. Então, Deus lançou na nossa coluna de débito esse pecado. Não tem conversa. Deus é um exímio contador, está lá. O que você fizer de errado está lá na conta de débito. O que fizer na de crédito está lá. Só que esse débito aí, nós não temos como pagar. Como é que nós vamos pagar esse negócio? Para nós era impossível. Qual foi o segundo lançamento feito na nossa conta? Aí Jesus apareceu. E foi feita uma transferência. O nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, foi transferido para o Senhor Jesus Cristo. Nós não tínhamos como pagar. Então ele pagou com o seu próprio sangue, né? Comprou. O que aconteceu então com o nosso livro caixa? A coluna de débito estava lá. Pecado original. Aí Jesus veio, pagou a conta, né? Então nossa coluna de crédito chegou o pagamento daquilo, zerou. Nós estávamos com a nossa ficha lá, que seja uma ficha ou um livro, zero. Você não devia mais nada, mas também não tinha mais nada. Só que Jesus foi mais longe, né? Ele deu um crédito, um pequeno crédito para nós. Se é que podemos dizer, um pequeno crédito, né? Todos aqueles que creem, se arrependem dos seus pecados e são batizados, Jesus, então, vai lançar um crédito nas nossas contas, que é o terceiro lançamento. Jesus Cristo, então, imputou sua justiça a todos os crentes, lançou em nossa conta gratuitamente, a quem, né, o recebe como seu salvador pessoal. Então, agora nós temos um saldo positivo. Quando a nossa ficha estava débito, crédito, zerado, nós não tínhamos como chegar diante de Deus, não tínhamos nada para oferecer. Mas Jesus lançou em nossa conta toda a sua justiça. Então esse pequeno crédito é grande, né? Bem grande, né? O que Jesus diz em certa ocasião? Inclusive era uma oração que ele fez, né? Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, e o que Jesus fez por nós é muito grande, né? Vocês percebem que agora a nossa contabilidade tem um saldo credor muito grande. Mas mesmo nós, cristãos, podemos pecar, né? Se pecarmos, vai lá na coluna de débito. Um papai do céu não tem boca, ele é justo. Fez um pecadão ou pecadinho, coluna de débito. Mas e agora? Como nós temos um crédito alto, o que nós podemos fazer? Imediatamente após fazer a bobagem ou o pecado, o Espírito Santo nos mostra. Você vai se arrepender e pedir perdão. Então aquele débito também vai ser anulado. Esta graça, esta bênção, só os cristãos, né? Só os filhos de Deus têm. Está certo? A pessoa do mundo não sabe disso. Nós poderíamos terminar com um pequeno resumo, mas eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu ver se está para frente ou para trás. Eu quero mostrar o que aconteceu com a ficha lá. Quando nasceu a criança, né, o seu Manuel de Melo, é pecador Manuel de Melo, né? E pecadora Maria Aparecida Figueiredo Alfaro. Após esse lançamento de Jesus na tua conta, o Papai do Céu falou: Gabriel, traz a ficha de Dona Maria Aparecida. Aí o anjo trouxe a fita, muda o nome aí. Agora é Santa Marinha, Santo Mané, Santo Nê. Não é assim que Deus faz?
Abraão. Simão, Pedro. Saulo, é Paulo. Nós éramos pecador, João, agora é santo João, meu filho, não tem boca não. Todos nós agora, que somos crentes, né? Nascidos de novo, Deus nos chama de santos, separados para Ele. Amém? A gente perde menos com esse negócio, viu? Terminando. A imputação é a contabilidade de Deus. O pecado de Adão é atribuído a toda a raça humana, sendo este débito imputado ao homem e servindo de base para a sua condenação. Mas Jesus Cristo veio e tomou sobre si o pecado de Adão. Ele carregou a culpa, a pena, a maldição da descendência de Adão e se ofereceu a Deus como substituto, pagando nossa dívida e gratuitamente lançou na coluna de crédito, né, de todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A estes, né, ele lançou na coluna de crédito toda a sua justiça. Nosso parentesco com Adão foi cancelado, porque o seu débito foi imputado agora a Cristo. E agora estamos unidos com Cristo, pois sua justiça foi imputada em nossa conta. Mas se você não tiver aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, então continua culpado diante de Deus, porque ainda pertence à descendência de Adão. E apesar de ser atribuído a Cristo este pecado, isso não significa nada para você enquanto não se unir a Ele pela fé. Percebem que, então, todos aqueles que não se converteram, todos aqueles que não creram, não se arrependeram, não se converteram, não foram batizados, não tem como receber essa justiça de Jesus, né? A justiça de Cristo não lhe pode ser imputada, a menos que você o receba pessoalmente como seu Salvador. Deus realizou uma obra divina, apesar de ter sido necessário que ele lançasse em nossa conta o pecado de Adão. Jesus Cristo veio e cancelou todos os nossos débitos. Amém? Qual a situação agora, então? Qual é a situação? Se você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, estará debaixo da ira divina, porque o pecado de Adão foi registrado em sua conta. Mas a todos que pela fé receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele, que aceitou o castigo merecido por você, vai então revesti-lo com a sua própria justiça e assim nos tornar aceitáveis diante de Deus. Amém? Falei pouco, tentei ser rápido e tentei ser prático. Débito, crédito e saldo. Doutrina da imputação está sendo colocada em nossa conta. Foi colocado em nossa conta o pecado original que nós não temos, não temos o que fazer. Mas, quando cremos, nos arrependemos, Jesus então paga a conta e nos dá um din-din, né? Para seguirmos em frente. Eu espero que tenha sido claro. Eu não quis enrolar com conversa fiada, mas nós éramos pecador tal, agora somos santo tal. Isso é importantíssimo. Nós temos um Deus que nos criou, né? Tudo foi feito por Ele e para Ele. O que Jesus fez é incrível, né? Amém? Será que alguém não entendeu? Gostaria de alguma pergunta? Foi prático? Foi simples? Pastor Nê? O senhor entendeu tudo? Bom, tem pastores aqui, né? Eu falei uma bobagem, eles precisam me corrigir. Amém? O senhor oraria para encerrar? Sim? Está aqui pertinho? Você viu como é bom o tal de computador, Ana Marinha? Não usei o óculos. A letrona? Aqui, né? Glória a Deus. Isso tudo nos diz que a obra de Deus
ela é algo responsável na nossa vida. Nós temos que corresponder, né? Nós não podemos ser irresponsáveis com essa contabilidade, né? Deus não é bobinho, tudo que Ele faz tem o selo da justiça, Ele é reto, íntegro, e a nossa resposta, Ele espera a nossa resposta. Nós não somos perfeitos, porém, nós caminhamos para a perfeição como um ideal cristão, né? Nós caminhamos para ela, é um modelo, é um referencial. Então a nossa contabilidade tem que... Falando em contabilidade, o dia que Jesus voltar, qual será a sua contabilidade? Né? Muito, nada ou dívida? Qual será a melhor situação quando Jesus voltar? Ter muito, ter dívida ou ter nada? Já parou para pensar? É contabilidade, né? Quando ele voltar, depois que ele voltar, você vai precisar ter alguma coisa? Tá. E a dívida? Vai ser bom ter dívida? Não. Quanto mais leve você estiver, melhor para voar, né? Então pense nessa contabilidade. Jesus está voltando. Será que a gente está acumulando muito? Não estou falando só de dinheiro, né? Eu estou falando das cargas da nossa vida que a gente nos autoimpõe e coloca um ônus sobre nós, um peso que nos impede de servir a Deus, né? Corretamente. Será que quando ele voltar, termos essa carga vai ser bom? Termos muita coisa? Pense nessa contabilidade da vinda de Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 13, diz que quando ele voltar e achar frutos na vide, ele vai arrancá-los, lançar no lagar da ira e vai pisar. Mas que Deus mau, hein? Mas é que quando ele voltar, o fruto que era para ter sido consumido, para ser sido desfrutado, se está lá como apenas uma amostra, não vai ser bom, né? A árvore é bonita, cheia de fruto, mas na hora certa o fruto amadurece e pessoas desfrutam, né? Se ninguém desfrutar, o fruto vai cair podre e não vai tirar nenhum proveito. Então, Deus é sábio e a nossa vida tem que ter a contabilidade correta todo o tempo. Na nossa história, no passado, na nossa redenção, no nosso presente e projetando já algo sábio para o futuro, né? No temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque não merecíamos, mas o Senhor fez. Foi de graça, mas agora andar contigo custa tudo. Então, Senhor, eis-nos aqui para dar tudo, sem reter nada. Em nome de Jesus, faze-nos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem oferecido e nos tem requerido também. Entre responsabilidades e privilégios, sejamos um povo responsável com a aliança que temos contigo. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja, abençoa o Paulo que compartilhou. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo. Amém. Deus te abençoe, Deus seja louvado.